Fala aí, palmeirenses, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Contra Tudo e Contra Todos. Obrigado pela sua presença, deixe seu like e se inscreva se você não for inscrito, totalmente grátis. E galera, peguei esse trecho aqui lá do programa do Jovem Pan Esportes, link na descrição, tá? Do vídeo completo e dando os créditos ao canal Jovem Pan Esportes. Olhem só a secadeira dos nossos comentaristas aí sobre o Verdão, falando sobre a possível derrota do Palmeiras. Engraçado, quase em nenhum momento falando da vitória, né? Principalmente Flávio Prado e o seu Mauro César Pereira. É brincadeira, viu, gente? Os secadores deles já estão ligados. Perno. Realmente uma diferença enorme, mas aí a gente fica pensando lá do Palmeiras. Tudo está com o Palmeiras. Ó, o adversário está em crise, não tem técnico, E o Palmeiras? Como seria a visão do Palmeiras? O que o Abel Ferreira vai falar para os caras? Não dá para falar em molezinha, tá tudo bem e tal. É o Corinthians. Perder para o Corinthians nessas circunstâncias também seria pesado para o Palmeiras, né? Boa tarde. Boa tarde, Flávio. Boa tarde aos colegas, sem dúvida nenhuma. Seria realmente uma surpresa e tanto, e algo para acender alguma luz amarela, enfim, por lá, né? Porque nos últimos tempos, eu sei que às vezes tem um pouco de prepotência de um lado, um pouquinho de prepotência de um lado e de dor de cotovelo do outro. Mas a verdade é que quando o Palmeiras deixa de ganhar 2, 3 jogos em sequência, alguém já levanta a mão e fala: opa, o time está com muitos problemas. O ano passado aconteceu muito isso. Eu me lembro quando o Palmeiras estreia no Campeonato Brasileiro perdendo para o Ceará, em seguida empata com o Goiás, opa, alguma coisa não está bem e tal. Esse ano a gente chegou a fazer um programa, bem no comecinho do ano, um Canelada, em que quando o Palmeiras empatou em 0-0 com o São Paulo, terceiro jogo do ano, apareceu uma estatística lá, sabe-se lá de onde, tá? Ó, esse é o pior início de temporada do Palmeiras no século, porque em 3 jogos só fez um gol. Eu falei, puxa, ele só fez um gol, mas não tomou nenhum, né? Quer dizer, são 5 pontos. Então, claro que tem isso. Mas o Palmeiras é bem favorito, não só porque o Palmeiras hoje é melhor, porque o Palmeiras vem de uma sequência de 3 títulos, o Corinthians atravessa um momento muito complicado, mas também, Flávio, porque por estar assim num momento, uma fase muito mais tranquila, o Palmeiras se permite melhorar, inclusive, o planejamento, administrar melhor o que ele tem que fazer na temporada. Veja, no meio da semana, enquanto o Corinthians vivia aquele jogo dramático lá contra o Remo, que o Bruno lembrou, o Palmeiras, por exemplo, foi jogar contra o Tombense, deixando 8 titulares fora. Então, esse pessoal está descansado. O Palmeiras não vai, se jogar mal, vai ter que pode buscar todas as explicações do mundo, menos falar em desgaste, porque quase todo mundo descansou no meio da semana. Enquanto isso, o Corinthians se matando, tenso no jogo, tenso no fora do campo, maluco, né? Um jogo que acabou mais tarde. Né? Também. Tudo isso, o Corinthians lá, né, enfim, adrenalina lá em cima, definindo nos pênaltis. E olha, o Remo só perdeu um pênalti. Então também até isso, né? Todo mundo que ia bater tinha essa responsabilidade. Foi até 1h30 da manhã, que era dentro do campo. O negócio do Cuca. Então, assim, tudo conspira em favor do Palmeiras. Realmente o Corinthians atravessa um momento muito complicado. Mauro, legal. Vamos falar um pouco mais do clássico? A gente vê os números do Palmeiras esse ano: 23 jogos, 15 vitórias, 6 empates, 2 derrotas. Corinthians, 19 jogos, 9 vitórias, 5 empates, 5 derrotas, mais ou menos disputando a mesma coisa nos torneios que eles estavam juntos, e no jogo que eles fizeram pelo Campeonato Paulista, 2-2 na fase de grupo do campeonato. Corinthians com toda essa situação, Palmeiras com toda essa situação. Pode dar jogo, ou aqui é o tipo do jogo que o Palmeiras deve levar com tranquilidade? Sempre dá jogo, né? Clássico sempre pode dar jogo, né? Inclusive contra o Palmeiras, o Corinthians até que fez um bom jogo. Embora tenha tomado uma virada e buscou empate no final, mas não foi um jogo ruim do Corinthians, não. E o Palmeiras tem sido um time que toma muitos gols, né? Todo jogo o Palmeiras está tomando gol, tem que virar placar. Tomou 1-0 do Cerro Porteño, correu o risco de tomar outro gol. Tomou 2 do Vasco, teve que virar. Tomou gol do Tombense. Todo jogo tem tomado gol. Ao contrário do que acontecia até o ano passado, quando ele sofria poucos gols. Ou seja, é um Palmeiras mais vulnerável, nitidamente. Isso aí é muito mais uma constatação do que outra coisa, né? Só olhar os números e o retrospecto do time. A grande questão, o grande mistério é o Corinthians, né? Quem vai treinar, como é que vai ser, como é que vai preparar o time. O Lázaro está dando treino, ele fica à beira do campo, fica outra pessoa. Esse é o Danilo. É o Danilo que vai ficar? Esse é Danilo, é. Então, definiram o Danilo. Definiram o Danilo. O Lázaro dá o treino, o Danilo fica à beira do campo, quer dizer, não sei até que ponto isso pode dar certo. Quer dizer, um dá o treino, o outro fica à beira do campo. Só, você serve para dar treino, para ficar à beira do campo, não. É essa a mensagem que eu entendo, né? Você era o técnico até outro dia, agora não é mais. Aí o técnico contratado vai embora.
Quem dá o treino é o Lázaro. Ok, quem fica na beira do campo é outra pessoa. Extremamente confuso, mas enfim. Mas como é o clássico, sempre uma mobilização maior, uma preocupação maior, os jogadores podem conseguir aí, de alguma forma, render um pouco mais, mas o Palmeiras tem uma situação bem favorável nesse confronto, isso é uma obviedade até, né? O Danilo na Copinha foi muito questionado, né, com a eliminação do Corinthians e tal, e agora vai ter essa chance no time principal. Reza a lenda, né? Sei lá, se o Corinthians trouxer um técnico ainda hoje, como está falando, eu duvido que ele vá para o banco amanhã. Seria uma grande bobagem, quando ele foi eliminado pelo Sport, né, na Copinha. Sim. Bruno, pode dar jogo? Essa surpresa do futebol? Clássico é clássico e tal? Ou nesse momento não tem esse negócio de clássico é clássico, o Palmeiras é muito favorito? O favorito é o Palmeiras, mas acho que pode sim dar jogo, né? Como já foi citado aqui no Campeonato Paulista, foi 2-2, era uma outra situação, o Corinthians estava um pouco mais tranquilo do que está hoje, mas o Palmeiras não tem sobrado, né? O Palmeiras ele não está ganhando fácil de ninguém. A não ser no segundo jogo da final do Paulista, ali que ganhou de 4-0 do Água Santa e tinha necessidade de fazer o placar. Mas o Palmeiras ele vence a maioria dos jogos, é um time que é muito difícil de ser batido, só perdeu 2 jogos no ano e foi na sequência ali para o Água Santa no primeiro jogo da final e depois na mesma semana com o time reserva lá em La Paz contra o Bolívar pela Libertadores. Então continua sendo um time muito duro de ser batido, time que vai disputar os principais títulos do ano, mas não é um time que atropela, que goleia, não é. A campanha mesmo no Paulista é 1-0 no São Bernardo, é 1-0 no Ituano, aí no Brasileiro estreia 2-1 no Cuiabá, na Libertadores 2-1 no Cerro Porteño, de virada, até contra o Tombense no primeiro jogo que o Palmeiras ganhou foi 4-2, foram 2 gols de diferença, já saiu atrás no placar. Então o Palmeiras não é um time que ganha com muita facilidade. Ele ganha a maioria dos jogos e, como eu falei, para mim é o favorito para ganhar o jogo de amanhã. Mas não acho que vai ser um jogo fácil. O Corinthians, dentro de campo, ele conseguiu reverter um resultado na Copa do Brasil. Tem essa parte também, é um elenco experiente, tem jogador de qualidade, então tem essa parte de querer fazer mais, de querer superar. Contra o Remo jogou mal, mas conseguiu o resultado. Então acho que vai ser um jogo que vai ter um certo equilíbrio, mas tem um favorito que é o Palmeiras.